Paz e graça, irmãos. Quero falar sobre conversão e libertação em Cristo. 2 Coríntios 5:20 diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores, somos representantes de Cristo aqui na terra. Ele fala através de nós quando pedimos que as pessoas se reconciliem com Deus. Deus nos escolheu para pregar o Evangelho do arrependimento. Veja Romanos 1,16, o poder de Deus. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê pode alcançar a salvação, somente por meio de Cristo. Não importa se a pessoa é rica ou pobre, se é culta ou se é leiga, não importa se a pessoa é boa ou má, mesmo o pior indivíduo da sociedade pode se converter, se Deus assim quiser. Marcos 16:15 nos convoca a pregar o Evangelho a toda criatura. Nós somos instrumentos de Deus para a salvação dos perdidos. Por meio de nós, Deus vai buscar aqueles que Ele escolheu. 2 Coríntios 2,14 diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Duas coisas me chamam a atenção, três coisas nesse versículo. Graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Deus poderia ter escolhido qualquer forma, qualquer jeito, qualquer coisa, mas Ele nos escolheu para pregar o Evangelho. Ele poderia ter escolhido os anjos, poderia ter suscitado as pedras, ou feito as árvores falarem, mas Deus escolheu os seus filhos, aqueles que creram em Jesus Cristo. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, irmãos, aqueles que creem em Cristo se tornam filhos de Deus. Isso não ocorre por vontade do homem, mas pela soberana e perfeita vontade de Deus. João 1,13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus escolheu algumas pessoas, ou muitas pessoas. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Disse-lhe Jesus em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Jesus Cristo é o único caminho, é o único mediador entre Deus e os homens e o único meio de salvação. Não há outro, não há outro. Como que nós aplicamos essas verdades? Primeiro, o pecado. O pecado rebaixa os homens ao mesmo nível, desde o mais humilde até o mais soberbo, desde o mais pobre até o mais rico, desde o mais culto até o mais ignorante. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão separados de Deus, longe da presença de Deus, sem Deus em suas vidas. Porque o pecado separa Deus e os homens. João 1,8 diz que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Não há homens bons. Todos pecaram. Todos estão destituídos da presença de Deus. Romanos 3:10-12 diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Então, isso é o fruto do pecado. A separação de Deus. 2. O anúncio da salvação. O Evangelho promove a esperança para o homem perdido, para o homem pecador. O Evangelho traz esperança para aqueles que estão mortos por causa do pecado. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Jesus Cristo dá vida para aqueles que estão mortos. Ele morreu e ele ressuscitou. Ele venceu a morte, está vivo. E se ele está vivo, ele pode trazer vida àqueles que estão mortos. Jesus Cristo perdoa, justifica, purifica e salva. Deus é riquíssimo em misericórdia. E pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Somente pela graça maravilhosa do Pai. Ninguém é digno e nem merecedor do perdão de Deus. Mas Deus é um ser amoroso, misericordioso, gracioso e poderoso para salvar até o pior dos homens. Então, há esperança. E se há esperança, vamos falar do amor de Deus para as pessoas. Amém? Que Deus abençoe a todos.